Sejam bem-vindos à Live Talks, que é um podcast dentro dos estúdios Meon, onde a gente fala sobre os bastidores dos criadores de conteúdo aqui de São José dos Campos e da região. Hoje a gente vai receber a Ana Hofer, que é uma criadora de conteúdo que fala sobre moda, cinema, literatura e é aqui de São José dos Campos. Bom, antes de tudo, seja bem-vinda, Ana. Obrigada. E eu quero que você explique um pouco pra gente sobre o seu conteúdo, como você começou tudo isso e também dei uma pesquisada sobre você, sobre o seu conteúdo e a hashtag que você mais usa, que é a CorpoGoth, é isso que fala? É assim que Isso, fala? CorpoGoth. CorpoGoth. É uma das mais utilizadas hoje, ela tem mais de milhões de views, né, dentro desse seu conteúdo que você faz de moda. Então me conta um pouco sobre isso. Na verdade, assim, eu comecei de uma forma bem despretensiosa, porque eu não tinha uma intenção, assim, de começar a criar conteúdo. Foi muito de forma, assim, espontânea mesmo. Eu comecei, na verdade, no TikTok. Por isso que eu acho que foi uma forma bem despretensiosa de começar, porque o TikTok, o algoritmo dele anteriormente, né, hoje o Instagram também tá bem parecido. Mas o do TikTok era muito, assim, você alcançava muitas pessoas que não te seguiam. Sim. Então eu tinha uma conta no TikTok, às vezes criava algumas coisinhas, mas assim, mostrava meus looks e tal. E no começo eu ficava muito pensando assim, eu acho que vai chegar para os meus seguidores, como é no Instagram, como sempre, enfim. E aí começou a chegar para mais gente, assim, pessoas começaram a gostar, e aí eu comecei a me animar também, né? Comecei a criar bastante pro TikTok. E aí, até foi na época que eu fui abordada pela live, porque eu vi que eu precisava começar a criar pro Instagram também. Porque o TikTok é uma ótima plataforma, mas o Instagram, querendo ou não, tem mais oportunidades ainda. Então, eu comecei a me animar no TikTok, eu falei, eu vou começar a criar pro Instagram também. E foi aí que começou essa parte de eu mostrar um pouco dos meus looks de trabalho, que hoje é a minha grande, assim, é o que eu mais faço, assim, porque realmente é o que as pessoas mais gostam. E querendo ou não, é onde eu faço mais, assim, onde eu passo a maior parte do meu dia, da minha vida, é no meu trabalho. Então, assim, eu, ao longo do tempo, tive que adequar o meu estilo ao trabalho. Então, eu acho que é isso que as pessoas mais gostaram, assim. E aí foi realmente... Foi bem natural. Foi bem natural. Né? Então veio do TikTok, você postando despretensiosamente só porque gostava. E aí depois que você foi pro Instagram, que você entendeu que talvez precisasse de uma ajuda ali pra se conectar até com marcas, por exemplo? Seria isso? Sim, porque assim, eu criava de uma forma super amadora, assim, né? E aí até a live me ajudou muito nessa questão, assim, da estratégia de conteúdo, porque eu postava muito, sabe, sem estratégia nenhuma. E eu comecei a aprender a criar com um pouquinho mais de estratégia e aproveitar o que era ponto positivo do meu perfil e também abandonar um pouco o que talvez não desse tanto certo. Hoje que é o foco, falar mais sobre os seus looks, por exemplo, para trabalho, né? Que eu pesquisei, eu te acompanho também, eu vejo que você criou uma comunidade forte, que hoje, quem te segue, essa é a sua comunidade, adora ver os seus vídeos, também pede conselho, mas quando você começou não era esse o foco. Não, na verdade, assim, eu sempre gostei de moda em todos os âmbitos, assim, eu gosto de me vestir da forma como eu me expresso, eu gosto de me expressar através da moda em qualquer lugar que eu vá. Só que acabou se refletindo no trabalho, porque eu acho que é onde as pessoas mais têm dificuldade de se vestir. Sim. Porque, por exemplo, você vai no cinema, vai num show, você tá liberado para usar a roupa que você quiser. Quando você vai para o trabalho e, querendo ou não, tem um público mais alternativo, que é com que eu me identifico, é um pouco mais difícil, porque as pessoas acham que elas precisam mudar o estilo delas para se adequar ao mercado de trabalho. Sim. E eu mesma passei por isso. Isso que eu ia te perguntar, você passou por isso, chegou a sair da empresa ou teve uma conversa de precisar trazer, se adequar com os seus looks? Como que foi essa adaptação no mercado? Na verdade, foi um pouco o caminho inverso. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu sempre me identifiquei um pouco com esse universo alternativo. Eu lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu estava bem em alto Tumblr, assim. Então eu sempre gostava muito desse tipo de estilo. Só que quando eu entrei para o mercado de trabalho, para o escritório, eu era de uma área muito certinha, muito formal.
E aí eu sentia a necessidade de me adequar sem que ninguém me pedisse. Na verdade, eu acabei dando uma apagadinha no meu estilo quando eu comecei a trabalhar, porque eu achava que era necessário. E eu acho que não se falava muito sobre isso na época que eu comecei a trabalhar, por exemplo, há 10 anos atrás. Que a gente não tinha essa cultura de adequar o próprio estilo ao trabalho. Todo mundo se vestia da mesma forma e era bem quadradinho, assim. Sim. Aí eu acho que ao longo dos anos as pessoas foram vendo que não precisava mudar completamente o estilo para você se adequar ao mercado de trabalho, né? Então eu acho que foi nessa virada que eu comecei a criar esse conteúdo. Teve uma flexibilização até por conta das redes sociais, talvez, né? Sim. Antes, realmente, a gente era meio que, tendo semana call, deixa eu me adequar aqui, porque acredito que não vou ser bem vista, ou enfim, né? E hoje, realmente, por ter as redes sociais, hoje muita gente trabalha no home office também, e às vezes no híbrido, eu não sei se é uma junção de tudo, mas flexibilizaram, né? Sim. Até quando eu também passei por esse período ali, imagina, da transição de adolescente para adulto, eu ainda tinha largador, eu tinha... E tudo foi saindo porque eu não me identificava tanto mais, mas eu também estava num ambiente que você se sentia meio fora, né, da caixa ali, e não era tão bem-vindo como hoje é. Sim. Né? Então hoje você se sente mais tranquila e a própria empresa nunca te falou nada sobre o jeito que você se veste, por exemplo. Não, eu nunca tive esse tipo de problema, até porque também eu acho que eu peguei um pouco dessa transição, assim. Eu trabalhei muito tempo por home office e mesmo quando eu trabalhava nessa área mais formal, que hoje eu fiz a transição de carreira, então hoje eu trabalho num ambiente um pouco mais flexível, querendo ou não, né? Hoje eu trabalho com marketing, então é um pouco mais aceito, querendo ou não. Mas eu trabalhava com logística, então assim, era um ambiente super formal e mesmo assim eu nunca tive problema com o meu estilo, porque realmente eu entendi isso, que eu poderia adequar o meu estilo ao ambiente de escritório, só que eu tinha que ter, assim, noção do que eu usava também, sabe? Então, não dá pra ir vestida também, vou num show, vou com a mesma roupa trabalhar. Você traz até esse tipo de conteúdo ali, como adequar algumas peças para o corporativo, trazendo um pouco do estilo gótico, que é o que você traz no seu estilo, no dia a dia? Sim, é isso, né? Porque é isso, assim, você pode usar peças que são consideradas mais formais e ainda assim comunicar que o seu estilo é alternativo, gótico, enfim. E eu acho que é isso que eu tento passar para as pessoas que me seguem, sabe? E explica pra gente o que é o estilo, né? Corp Goth, é isso? Corp Goth. Toda hora estou me inteirando ainda. Então, essa literalmente a tradução é corporate goth, né? Então, assim, é o gótico corporativo, que as pessoas começaram a se sentir à vontade de usar no escritório essas roupas que são lidas como góticas, como alternativas. Inclusive, eu descobri esse termo é meio novo, assim, deve fazer uns 2, 3 anos que ele é usado. Eu descobri ele no TikTok e hoje ele é usado tanto no TikTok quanto no Instagram, assim, muita gente usa ele. E eu descobri um pouco do meu estilo com isso também. Eu acabava usando muito o que eu gostava no dia a dia, assim, sem ter um termo para isso. Mas quando eu descobri isso, eu comecei a ver referências sobre isso, sabe? De entender mais do que eu gostava. Acho que até nessa transição nossa, que a gente tem a mesma idade, isso de lá, a gente estudou juntas. Mas a gente passa por um processo de se redescobrir, né? Sim. A gente usava uma coisa, gosta de uma coisa. Depois a gente vai ficando adulto, a gente meio que se perde também no estilo. A gente fica um tempo nessa zona ali de sem saber qual é o meu estilo, né? O que eu posso trazer ainda do que eu era pro meu eu adulto. Então, acho que todo mundo passa por isso, talvez até as suas seguidoras mesmo, que estão ali com você, elas perguntam coisas pra você no dia a dia, você dá dicas pra elas no off ali também. Como funciona essa sua relação com a sua comunidade? Essa parte eu acho que é a mais legal, porque assim, como eu falei, eu nunca comecei a criar conteúdo assim de forma muito pretensiosa. Eu acho que acabou chegando essa oportunidade e eu peguei, sabe? Porque não era uma intenção, assim, inicial. Mas começou a chegar muitas pessoas, assim, que tinham essas dúvidas de como
não perder a sua própria essência dentro do trabalho, ou mesmo pessoas que realmente tá entrando na vida adulta, não sabe se é aquilo exatamente que ela gosta, se é exatamente uma fase, igual a gente sempre ouviu, ou se é realmente isso que ela gosta. Então, assim, eu recebo muita mensagem, é muito legal, assim, eu acho que é a parte mais legal, porque esses dias eu tava até comentando, eu não lembro com quem eu tava comentando, que é muito legal porque às vezes um conteúdo meu só colocando foto das roupas, assim, faz o maior sucesso porque as pessoas estão sendo ajudadas, entendeu? Sim. Não é sobre mim. Claro que a minha imagem tá envolvida ali e tal, mas não é sobre mim. As pessoas gostam do meu conteúdo talvez porque eu ajude elas de fato a entender o estilo delas e assim, isso eu acho que é a parte Sim. mais legal, assim, poder ajudar A essas gente fala pessoas. muito hoje dessas comunidades reais, inclusive, porque a gente gosta de assistir pessoas reais e pessoas que a gente se inspira, que a gente consegue ver ali um certo tipo de identificação, né? Então, realmente, essa relação que você tem com a sua comunidade hoje chega também a te dar oportunidades com as empresas, com marcas. Sim, eu acho que principalmente quando envolve moda e eu falo um pouco de literatura também, de filmes, então acaba tendo essa oportunidade também com marcas de beleza, então produtos de cabelo, maquiagem, acaba chegando porque eu uso muito a minha imagem, né? Querendo ou não, por mais que não seja exatamente sobre mim, mas eu uso a minha imagem e acaba chegando essas oportunidades de falar sobre moda, sobre beleza. E essa comunidade, ela acaba acreditando mais em você, porque você já tá ali passando o dia a dia com elas, trazendo um pouco do seu conteúdo, mas também falando com uma pessoa real, né? Você não é um personagem, você se veste, esse é seu estilo, e você leva isso pro teu dia a dia. Então elas gostam de ver uma pessoa real, que não é aquilo, eu liguei a câmera, tô gravando e depois eu me visto de outra forma pra viver. Então, acredito que isso cria essa conexão com essa comunidade que você tem ali com as meninas, né? Sim, assim, é que eu ainda sou muito pequena, obviamente, se for considerar outros criadores maiores, mas assim, eu tenho isso pra mim, de que não importa qual número eu chegue, se realmente der muito certo, mas eu só vou fazer marcas que eu realmente acredite. Sim. E é isso que eu faço no meu dia a dia, sabe? Eu só uso o que eu gosto, eu não vou usar alguma coisa só pra ganhar alguma coisa em Só troca. Não faz sentido pra mim, porque não vai fazer sentido nenhum pra minha audiência, sabe? Então não faz sentido pra mim, não faz sentido pra elas. Total. Então, assim, é uma coisa que eu acredito muito. Aqui, trazendo um pouco até do que a gente estava falando sobre a sua comunidade, você já recebeu a mensagem de alguém falando que depois dos seus vídeos, por exemplo, ela começou a se vestir diferente? Diferente não, se vestir como quer, né? Você teve isso? De, nossa, depois que eu comecei a assistir você, eu te uso como inspiração, eu parei de usar só as roupas padrão. Eu tive, assim, tem sempre algumas pessoas que me mandam mensagem, é sempre super legal. E eu tenho esses dois públicos, mais ou menos, assim, de pessoas que têm, como eu, uns 30 anos, que passaram pela mesma coisa que eu, de, nossa, não sei se é exatamente isso que eu gosto, ou, eu tenho receio de usar isso no escritório e ser, enfim, taxada como julgada, enfim. Então eu recebo muitas mensagens dessas pessoas de tipo 30 anos, 35 anos que passaram por essa fase e hoje elas estão se encontrando novamente nesse estilo que elas realmente identificaram que gostam. E também pessoas assim, eu acho muito legal, tipo de 18 anos, 20 anos, que estão saindo dessa fase da adolescência e estão chegando no mercado de trabalho, estão chegando para trabalhar em escritório. Impacto ali de repente não poder trazer esse estilo da adolescência pra vida real, né? Pra vida adulta. Sim. Em relação aos nichos, né? Hoje você já entendeu qual é o seu nicho? Você entendeu a sua comunidade? Você pretende ficar com ela, né? Porque ali você coloca que fala sobre moda, literatura e cinema. Esses são os seus nichos e subnichos, né? Então hoje você se encontrou? É sobre isso que você... É a partir dali que você quer crescer e atrair mais pessoas? Nossa, muito, assim. É porque eu gostei muito de falar sobre moda. Então, poder falar sobre moda e ajudar as pessoas é o mais legal pra mim, assim. Foi o combo perfeito. Foi o combo perfeito. E, assim, acabou vindo meio de
de surpresa mesmo, assim, essa questão do trabalho. Mas eu acho que é uma coisa que se refletiu no que as pessoas estavam precisando, mas querendo ou não, falar sobre moda pra mim é o que eu mais gosto e querendo ou não, a minha audiência também fala muito sobre literatura, sobre cinema, como se fossem subnichos os meus, né? Porque essas pessoas que me seguem, elas gostam desses temas também. Então acaba ficando um pouco mesclado. A mesma pessoa que assiste pelos looks assiste também porque ela já está inserida ali, gosta também de literatura e cinema. Sim. É isso, né? Tá. Exatamente. Agora, vamos falar um pouco sobre a parte de criar mesmo, né? Quando a gente fala criar conteúdo, a gente tem uma imensidade de criadores e a gente usa muito a criatividade. E tem dia que essa criatividade, ela não vem, né? E como faz para continuar criando? Hoje você tem ali uma estratégia que você segue todos os dias, você cria mesmo sem estar super criativa naquele dia, como que você faz? Então, essa questão de criatividade realmente é muito complicada, porque eu trabalho no meu dia a dia com criatividade e fora do meu trabalho também com criatividade nesse ponto. Então, assim, tem dia que realmente você tem que tirar a lente de pedra. Sim. Mas hoje eu faço muito isso. Quando eu tenho um tempo pra gravar, tem dia que eu tô muito inspirada, então eu gravo uns 5 vídeos de uma vez. E aí depois eu vou editando quando eu encontrar essa inspiração pra edição também, que também é um outro ponto que também precisa de criatividade, né? Mas eu uso muito isso. Eu consumo muitas referências, tanto no Instagram quanto no TikTok, eu vou salvando essas referências, não para copiar, mas para me inspirar e fazer alguma forma parecida com o meu nicho, a minha comunicação. E então eu faço muito isso. Eu tenho pastinhas lá de vários conteúdos e referências. É de praxe de qualquer criador de conteúdo. Tem que ter a sua pastinha no Pinterest, o meu mesmo ali, a minha conta enviando pra mim mesma é cheio de vídeos, porque realmente não é copiar, mas você tem uma referência do que tá acontecendo dentro do seu próprio nicho, né? Sim. Isso é super aceitável, não é copiar. Não. Agora, quando a gente fala das pessoas que te assistem e estão começando também, você tem alguma dica para dar para quem está começando, que ainda de repente não se encontrou ou no seu nicho da criação, se sente medo ou sente vergonha também de começar? Porque tem isso, né? Quando a gente está começando, nano, às vezes desanima porque não vai ter 1 milhão de curtidas logo no primeiro vídeo. Então, qual foi o seu processo de aceitar, criar sem muitos views no começo e hoje ter bastante? O que te anima e o que você dá de dica para essas pessoas que estão começando? Eu acho que para quem está começando, a melhor ferramenta de todas é o Reels de teste, porque ela dribla essas duas coisas, dribla a vergonha, porque pessoas que te conhecem não vão ver, então assim, é perfeito se você tem vergonha das pessoas que já te conhecem, e porque ela vai fazer um teste mesmo daquele conteúdo, então às vezes você gravou, eu por exemplo, faço assim, às vezes eu tenho um vídeo de uma roupa que eu gravei, normal, no dia eu gravei só a minha roupa, não tinha ideia nenhuma. E aí eu vou e testo 3 formatos. Então, sei lá, de audiência. Então, com um gancho pra seguir. Outro gancho pra compartilhar, enfim. E aí eu vou testando esses ganchos. Todos no Reels Test. No Reels Test. Depois que você compartilha com as pessoas que já te seguem. Sim. Tem alguns que eu nem mesmo compartilho. Porque são muito voltados realmente pra alcançar pessoas que ainda não me conhecem. Então, talvez pra pessoa que me conhece já não vai fazer tanto sentido. Então, assim, nossa, pra mim foi maravilhoso essa ferramenta, assim. Eu fui conhecida por, assim, umas 2.000, 3.000 pessoas por um único vídeo que eu postei lá no Reels de teste. Então, assim, foi maravilhoso. Realmente, não, essa ferramenta é uma das que a gente mais indica mesmo pra quem começa e tem muito dessa vergonha de... Ai, mas parente, família ou até amigos, porque tem isso também, né? Às vezes quem tá mais próximo não apoia, não curte, a pessoa acha que flopou. Então é muito interessante ela testar com o Reels Test pra ela achar a sua própria comunidade. Isso vem aos poucos, né? Também. Às vezes ela não sabe qual é a comunidade dela e ela tá começando ali. E através dessas ferramentas e do TikTok também, que é muito bacana, acaba indo para pessoas que se identificam, né? É um processo, não começa já com algo
premeditado, né? Esse para todo criador eu falo que é um processo. Você vai criando vários formatos, você vai criando várias formas de nicho também, porque tem gente que quer começar e quer para todos os lados, quer atirar para todos os lados. E não dá para ser assim, apesar de a gente ter o nicho lifestyle, o que mais vende hoje dentro das marcas é você ter um nicho muito claro. Sim. E isso você vai se descobrindo, que foi o que aconteceu também com você. Você abordava mais assuntos e depois foi fechando ou não? Você já foi direto ali na moda e na literatura? Eu sempre falei muito sobre moda porque eu acho que é o que eu gosto muito de falar. Eu acabo falando um pouco de cinema e de livros também, mas eu acabei focando mais na moda porque eu percebi que era aquilo que dava mais certo. Na verdade, eu acho que a moda como um geral, e aí depois eu fui vendo que a moda no trabalho era o que as pessoas mais gostavam. Então talvez se eu fosse começar hoje, eu não pensasse em começar direto em moda no trabalho, mas foi uma coisa que chegou pra mim e eu meio que aproveitei aquilo, sabe? Porque realmente é por isso que eu falo que é legal as pessoas perceberem isso, porque você falando do que você gosta, em algum momento vai aparecer algo que dê muito certo, sabe? Tem que realmente ser algo que a pessoa gosta. Não adianta. Sim. É teste, Sim, você tem que testar. Tem que estar preparado para errar também, para flopar, porque se você não estiver preparado para isso, que é uma preparação, acho que emocional, psicológica também, talvez esse ambiente de criação de conteúdo não seja para a pessoa. Sim. Porque você tem que estar preparado para flopar, é natural. Tem gente que dá certo ali no primeiro mês, no segundo, porque achou rápido o formato. Tem gente que leva anos para isso acontecer, né? Então tem que ter paciência. O seu aconteceu em quanto tempo isso para você? Teve, sei lá, por exemplo, você começou ali com a gente, você tinha mais ou menos 1.600 seguidores, era mais ou menos isso. Hoje você tá com 6.000 já, é isso? Por aí, tá por aí. 5.600, 5.700. Quanto tempo foi isso? Foram, acho que, menos de 6 meses. Porque foi isso, foi muito teste. E eu acho que nesse meio do caminho eu meio que descobri, eu até conversando com a estrategista, a gente descobriu que esse era o que dava muito certo pra mim. Porque eu já falava bastante no TikTok sobre moda, assim, e aí acabou que no Instagram eu comecei a focar mais em entender o que ia dar mais certo pra mim. Mas foi nesse meio do caminho, assim, em questão de meses mesmo, assim. E é isso. Muitos testes, muitos vídeos com pouquinhas visualizações, e às vezes curtidas. É aquele que você faz super edita Exatamente. E flopa. Exatamente. Aí às vezes um que você fez ali despretensiosamente bomba, né? Sim, então, nossa. O primeiro meu do TikTok foi assim. Que eu postei alguns compilados de looks antigos que eu já tinha há muito tempo, já tinha postado no TikTok. Aí já você repostou. Repostei com alguma, não sei se tinha algum gancho que chamou as pessoas, mas foi a primeira vez que chamou muita atenção, um vídeo totalmente despretensioso, sem edição mirabolante nem nada. E realmente a gente está preparado para que isso aconteça, né? Porque às vezes a gente vai passar 3 horas editando, gravando e flopa. Então, estar preparado para esse mercado e depois você vai entendendo o algoritmo também, né? Sim. Você entende, esse formato, igual você falou com a estrategista, esse formato é o que tá funcionando, então vamos apostar, não vamos mais mexer em time que tá ganhando, né? E aí você começa a ter um direcionamento maior. Sobre a constância, fechando aqui. A importância da constância, isso ajudou e beneficiou você a crescer mais rápido, por exemplo, dentro desses 6 meses? Sim, postar umas 2 ou 3 vezes por semana é essencial mesmo para quem quer crescer, porque é isso, às vezes um vídeo seu chama muita atenção, e aí várias pessoas chegam no seu perfil, nossa, que legal, gostei do conteúdo dela. Aí você vai ver, a pessoa só vai postar mês que vem, é difícil mesmo, a pessoa acaba esquecendo de você, aí quando você posta de novo, você fala assim, a pessoa fala, nossa, mas por que eu tô seguindo ela mesmo? Nem lembro quem é Nem essa lembro, pessoa. Então acho que você meio que martelar na cabeça da pessoa aquilo que, assim, você cria, a pessoa vai te conhecendo e aí toda semana você tá ali e você não sai da cabeça da pessoa. Às vezes se ela seguiu você porque gostou, por exemplo, no meu caso, muito dos looks de trabalho.
se eu não postar meu look do trabalho na semana que vem, na outra semana, a pessoa Já vai esquecer esfria, de a mim. pessoa É. já para de seguir, né? Sim, a oferta é muito grande, tem muita gente fazendo, então você tem que estar ali na E constância tem mesmo. realmente, quando a gente fala de comunidade, é você também ter essa relação de comunidade. Não dá pra você ser superstar logo no início. A gente acaba trabalhando nesse meio com muitos criadores que acabam indo para um outro lado, são meio soberbos, acabam sendo muito estrelinha e não criam esse vínculo e essa comunidade, né? E é super importante ter essa troca com os seguidores, de responder os comentários, de ter uma troca, de seguir também e comentar, né, em Reels, ali, em posts de outros criadores. Sim. Isso você faz? É, assim, muito. Eu acho que eu conheci muita gente que hoje em dia é engraçado, me apoia mais que alguns amigos, assim, próximos. Eu tenho muita sorte de ter o apoio de pessoas próximas, tipo família, amigos, enfim, mas realmente tem pessoas que me conheceram na internet que me apoiam mais do que pessoas mais próximas que estão no meu convívio, que me conhecem. Então, assim, isso é muito importante. E assim, não deve ser visto como um esforço, sabe? Porque É natural. total, assim, as pessoas que estão ali, elas gostam de você. Eu vejo muito isso. Eu me identifico muito com as pessoas que me seguem, assim. São pessoas que eu seria amiga delas na vida real. Às vezes eu até me torno amiga de algumas pessoas, assim, que acaba sendo a interação mais frequente. Então, assim, tem que ser tratado como se fosse uma relação Não de é só pela amizade. obrigação mesmo, né? De responder, etc. Lógico que às vezes no começo pode ser que você faça porque você não conhece realmente aquela Sim. pessoa. Mas é importante ter essa troca, pesquisar pessoas também do próprio nicho, porque realmente às vezes você é a única dentro do seu círculo de amigos ou família que tá criando. E aí quem tá de fora ali, que não é desse ambiente, ou não vai apoiar, ou não entende sobre o assunto. Então é importante pesquisar, estar ali dentro também dessas comunidades para ter essa troca bacana, né? Sim, é essencial, porque é isso, muita gente do seu convívio não vai entender, assim, às vezes ela Dá vai... vergonha mesmo, Dá, né? dá, Lógico no começo que dá dá. muita vergonha. Você posta assim, você fica com aquela vergonha, olhando de 3 em 3 minutos o seu Reels, o Instagram, o TikTok. Às vezes posta, já fica com vergonha, né? Não teve curtida, aí você já fica com aquela coisa ali, com aquele peso. Então é importante realmente usar as ferramentas que hoje a gente tem, que é o Reels Test, ou o próprio TikTok, bloquear toda a família e amigos para a pessoa se sentir mais livre, né? Sim. Eu comecei no TikTok justamente por isso, porque eu não tinha nenhuma pretensão muito grande, mas eu fui fazendo por lá porque eu sabia que muita gente que me conhecia não tava lá. E aí depois a mesma coisa no Instagram, os vídeos de teste que às vezes eu colocava lá e assim, ele só ia pro meu perfil quando ele já tinha dado meio certo, então já tava mais Já era tranquila em natural. relação à vergonha, assim. Agora, pra gente finalizar, um bate-bola rápido aqui, até pra gente poder entender um pouco mais. Se você tivesse que indicar 3 peças essenciais do seu estilo para as meninas que te assistem, para as meninas que te acompanham no TikTok e no Instagram, quais são essas 3 principais peças do seu estilo? Eu acho que calça de alfaiataria, colete, também de alfaiataria, mas pode ser de outros formatos, e a saia midi. Saia midi pra mim é essencial. Essas essenciais para qualquer tipo de look. Um filme com a estética que você ama. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu amo esse. Essa é a estética tanto do filme quanto da história. Tudo Sim, é eu o seu amo. preferido. É um dos meus preferidos, mas a estética é perfeita. Tem algum livro que influenciou o seu estilo? Olha, o meu estilo eu não digo, mas tem um livro que assim, me inspirou muito na minha vida, que chama O Dia do Coringa. Eu amo esse livro e Qual é a temática dele? ele é de filosofia e eu li quando eu era adolescente, era inclusive na grade curricular, mas eu amei porque ele introduziu a filosofia para uma pessoa que não tinha contato nenhum. Legal. Então, quem gosta, quem é um pouquinho mais novinho, eu acho que com certeza vai se dedicar. Uma tendência de estilo que você odeia, que não faz muito sentido pra você. Uma que eu odeio. É difícil, porque assim, eu acho que não tem nada que eu. Sem papas na língua. Uma Não coisa que você usaria. olha e acha brega, cafona. Ó, não vou dizer que eu acho brega, mas eu não usaria porque não tem nada a ver com o meu estilo. Bermuda jeans de largona. Eu Sei. não consigo usar. Tá. Mas eu acho bonito em algumas pessoas, em mim não dá. E um conselho pra quem quer começar a criar conteúdo. A gente já falou antes, mas assim, principal.
Eu acho que esquece um pouco a vergonha, sabe? Essas pessoas que vão te julgar, vão julgar por você fazer nada. Isso aqui, se você fizer, essa pessoa vai te julgar. Então, esquece um pouquinho a vergonha, porque as pessoas que vão mais te consumir, elas não vão te julgar. Elas vão gostar do que você está fazendo, então Perfeito. esquece um pouquinho. Bom, obrigada pelo bate-papo. Obrigada. Agora olha pra sua câmera ali e dá um recadinho para as pessoas te seguirem, o que elas vão encontrar ali também no seu Instagram. Então, pessoal, se vocês gostam de moda alternativa, eu convido vocês a dar uma olhadinha no meu perfil. Tem muito look para trabalho, look para vida, enfim. Então, vocês vão encontrar muita coisa lá. Se vocês gostam desse estilo, vocês dão uma olhadinha lá. É @AnaHofer_, tanto no TikTok quanto no Instagram.